E aí galera, metanarrativa, beleza? Gente, é o seguinte, esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma entrevista que o Daniel Mastral, que ele é muito conhecido no meio cristão e também não cristão, por conta do testemunho dele, de ser um ex-satanista, tanto é que ele dá muitas palestras falando sobre isso daí, sobre o satanismo e tudo mais. E também ele escreveu alguns livros, dentre eles tem um livro bastante conhecido que é chamado Filho do Fogo, e por aí vai, tem bastante livros, então ele é bem conhecido no meio cristão e também no meio não cristão. E ultimamente ele tem dado muita entrevista para bastante podcasts que tem streamer, no YouTube. Então assim, eu vi uma entrevista dele, lá no Planeta Podcast, onde foi perguntado se um ateu ele obteria salvação, E a resposta dele foi muito assim, como eu posso dizer, não cristã, Não tem como dizer que realmente foi, não tem como amenizar para ele, Foi uma resposta que ela não é bíblica, Primeiro, ele falou algo que para mim não faz sentido nenhum. Ele disse que conhece muitos ateus que eles são mais de Deus do que cristãos, o que não faz sentido nenhum, visto que cristãos eles são seguidores fiéis de Cristo. Logo, é impossível que um ateu, um cara que comete o pecado de incredulidade, de ser cético quanto à própria existência do Criador, de Deus, que ele seja mais de Deus do que aqueles que seguem a Cristo, Então, assim, cristãos é um termo até assim bem específico de fiéis realmente a Cristo. Não é nem o mesmo termo que a gente utiliza para crente ou evangélico, essas coisas, Não são, não é um termo que a gente possa criar um sinônimo para isso, Para dizer, não, é um crente. Não, cristão é algo bem mais profundo, E não se trata também da pessoa se confessar cristão, a pessoa ser cristão não é quando eu digo, eu sou cristão, não. É quando através do operar de Cristo em minha vida, isso é evidenciado, entendeu? Tanto é que essa palavra, a primeira vez que ela foi utilizada, está registrada em Atos, foi justamente através de pessoas que não eram cristãs, pessoas ímpias, que elas viram os discípulos de Cristo pela maneira da vida deles, pelo agir deles, pela maneira como eles eram, foi que essas pessoas denominaram eles de cristãos, ou seja, pequenos cristos, porque eles eram muito semelhantes a Jesus e semelhantes em relação a realmente atitudes. Então, assim, ser cristão é algo bem mais profundo. Então, ele já começa por aí, Uma frase que de fato não faz sentido nenhum. E outro ponto muito interessante que ele vai tratar é justamente ele entre um aspecto de uma doutrina que é considerada até no meio cristão como herética, que é o universalismo, que acredita que todas as pessoas do mundo elas serão salvas. E sendo que isso é uma falácia e é uma mentira que não se encontra nas escrituras, Então, assim, quando perguntaram para ele se um ateu ele pode obter salvação após a morte, ele tentou ali amenizar, contou a história de um amigo dele, mas no final, para ele responder de vez, ele falou que sim, que ele pode, depois que ele passa desse lado de cá para o outro, quando ele observa o que foi que ele perdeu, o que é tudo, ou seja, quando é descortinado e é revelado para ele os mistérios, então ali ele acaba se convertendo, se entregando a Deus. E sendo que isso não tem fundamento bíblico nenhum, não existe isso daí. A Bíblia ela vai deixar muito claro que é destinado o homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo, ou seja, a designação eterna, se ele vai ser salvo eternamente ou se ele vai para a perdição eterna. Então é isso. Outra coisa é em relação ao exercício de bondade que ele vai falar. Ele diz que é porque eles são mais... tem ateus que são éticos, eles fazem atos bondosos. É o seguinte, em relação a atos de justiça e de bondade, atos de justiça e de bondade não são meios salvíficos, eles não geram salvação no homem. Se
os atos de bondades, né, os exercícios de atos de justiça e bondade, eles gerassem salvação, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Então não serve para nada o sacrifício de Cristo. Né? Há um termo na teologia reformada calvinista que se chama depravação total. Na verdade, ela é um dos pontos da doutrina da graça, né? Considerada até como o primeiro ponto. A depravação total é de que o homem, de si mesmo, né, por si mesmo, ele jamais pode produzir algo que é bom, visto que o homem ele nasce caído, ou seja, em pecado, em depravação total, por conta da queda de Adão. Então, assim, o homem ele carrega isso em sua própria natureza. Sua natureza ela é caída, então jamais dela pode emanar qualquer tipo de bondade. Aí existe um outro termo dentro da teologia reformada que se chama graça comum. A graça comum é a bondade que Deus ele derrama sobre o mundo. Ele tem várias maneiras de Deus ele operar essa graça comum, e uma dessas maneiras é que por mais como ele esteja depravado totalmente, por mais como ele nasça com esse aspecto caído, ainda assim quando é emanado algum tipo de virtude ou algum tipo de bondade, atitude, algo desse tipo, não é pela sua própria natureza, mas sim pela graça comum que Deus opera sobre ele. Então até isso é o agir de Deus e o operar de Deus sobre a sua humanidade, que é justamente para refrear o mal. Então não é que emana da natureza humana, porque a natureza humana ela já é caída. Isso emana, se não somente pela vontade e operação do próprio Deus, né? Que é justamente através da graça comum. É Deus quem opera no homem esse tipo de virtude, ética, bondade. Então não vem dele próprio, ele pensa estar fazendo algo que é dele, né? Pensa estar produzindo algo de bom, porém aquilo não vem dele mesmo. Isso na verdade é produzido pelo próprio Deus, né? É meio que derramado pelo próprio Deus, né? Esse é justamente o ensino bíblico, né? Segundo a teologia reformada. Então é isso. Você passar dessa vida para outra, ou desse lado de cá para o outro, não tem mais oportunidade, né? Visto que o ateísmo, né, o ateu, ele comete o pecado da incredulidade. Então, quando você comete esse pecado da incredulidade, você gera em você uma perdição que é eterna. Então, incredulidade, ela é pecado. E um pecado que gera, sim, perdição eterna. Infelizmente, por mais que as pessoas tentam amenizar, como ele tentou fazer ali, que acabou soando até mal para ele e também para o meio cristão, porque as pessoas começam a pensar que a Bíblia ou o ensino cristão é isso, e isso não se encontra nas Sagradas Escrituras, isso não se encontra no ensino cristão, tá bom? Tudo isso daí, na verdade, é só um papinho romancista, né, o romântico universalista. Então, não creiam nessas coisas, acreditem tão somente naquilo que a Bíblia ela deixa claro, que a oportunidade de salvação é em vida. Após isso, as designações eternas. E é isso, pessoal, né? Espero que tenha ajudado vocês, tenha ficado claro. Se inscrevam aí no canal, curte, comenta e compartilhe aí para o maior número de pessoas. Valeu, até mais!